E como, na verdade, a gente poderia ter espaços onde a rede funcionasse melhor nesse sentido, né? Porque principalmente com os jovens, e aí a gente começa a ver que é um grupo socialmente bem vulnerável e bem suscetível, né? Eles acabam também sendo presas muito fáceis pela falta de atendimento, inclusive para essas religiões que são verdadeiras roletas, né? De novo, a resposta religiosa, ela vem, né, cumprindo uma... Eu sempre disse isso, porque se a gente tivesse muito mais psicólogos na rede atendendo, talvez as pessoas precisassem fugir tanto aí para os templos, né? Eu acho que é bem anterior, se a gente tivesse mais educação. Claro, sim. A base, né? Mas aí, Rô, isso é um outro problema de descaracterização, né? Hoje, a escola, o que menos ela cumpre, o papel dela é o que ela menos cumpre. Tu acaba tendo vários outros elementos secundários, mas sem estrutura de rede, né? A gente não tem... Tu não tem o apoio, por exemplo, da saúde dos municípios. E aí, saúde, entenda, a saúde física e mental. Mental menos ainda, pessoal. Isso é bem mais precarizado, né? Do ponto de vista de assistência social também, né? A gente está tendo uma destruição institucional gradativa, né? E olha que se nós pensarmos e compararmos com outros lugares, as nossas estruturas, se funcionassem, conselho tutelar, unidades básicas de saúde, a assistência social, a gente teria condições de dar um suporte extremamente grande, mas essa atomização do que a gente tem das instituições faz com que não funcionem. E aí se coloca a escola como ponto central para dar vazão para isso. Bom, vou fazer uma defesa pública. Ótimo. Das instituições públicas, então, de saúde, porque eu trabalho na Rede SUS também. E quando tu diz, Pedro, e não é um maldito, um dito bem colocado, que elas não funcionam, eu diria assim, elas funcionam. Problemas. Mas elas funcionam, tá? Ainda bem. E aí eu vou fazer uma apologia ao quanto essa rede de apoio psicossocial que o SUS mantém, e é um trabalho louvável, mal pago, mas louvável, e necessário para nós, tá? Então, assim, a gente... Como fazer essas instituições... que há um processo, e vocês percebem isso, eu acredito, há um processo de privatização da saúde e da educação há muito tempo. De desmonte, né, Rô? De desmonte. Da saúde, né, principalmente no que tange, assim, nessa abrangência. Então, se o Estado traz problemas, e a gente sabe que traz, né, pessoal, não vamos fazer vistas grossas, né? Porque o Estado maior, ele também ele é voraz, né? Ele traz problemas. O Estado menor também. Então, assim, a nossa visão tem que deixar de ser bipolar. Hoje eu estava lendo alguns textos sociais que trazem conceitos da saúde para fazer leituras econômicas de uma situação bipolar ou de uma situação limítrofe, né, do contexto social. Sim. Eu achei isso tão interessante, esse cruzamento. Sim, é o significante andando, né? Sim, sabe? Mas o que quero dizer, assim, é que há tanta influência nesse pano de fundo econômico nas nossas vidas, enquanto sujeitos que se constroem subjetivamente, e aí eu acho que a gente passaria muito tempo falando disso, sem concluir coisa alguma ou alguma coisa.
no que constrói a subjetividade do nosso tempo, assim. Então, compreender essa posição no mundo. Essa demanda está aí na ordem do dia. E me permite... Porque eu tenho uma experiência importante para compartilhar com vocês. Me permite, Rua, vamos retificar, porque realmente eu acho que a gente precisa, do ponto de vista cultural, também tirar o complexo de cachorro vira-lata, né? Realmente, se nós compararmos a nossa estrutura de saúde com todos os problemas, nós ganhamos de 7-1 dos americanos. Exato. Eu quero retificar para dizer que nós precisamos melhorar. Problemas, né, Rô? Isso. E em alguns municípios eu sei que ela funciona melhor que outros. Então eu falei especificamente de um, mas eu sei que em outros lugares ela funciona melhor. Mas o que a gente precisa é ampliar, melhorar, qualificar, botar a rede para funcionar. Nós temos, o que eu quis dizer é que a gente já caminhou muito, evoluiu em alguns momentos e nós temos que voltar a evoluir, temos que voltar a botar essa rede a funcionar, porque ela cumpre um papel, e num momento desses, um papel ainda muito mais necessário e urgente, né? Onde as pessoas estão perdendo empregos, adoecendo, perdendo familiares, ou seja, a gente está vivendo um momento do ponto de vista emocional e afetivo caótico, né? Então, a gente precisaria estar com a máquina azeitada e funcionando, né? E sem dúvida. E a gente não pode esquecer que esse conceito de rede, ele é para além do conceito popular, né? Nós trabalhamos esse conceito, né, no Humaniza SUS e no próprio funcionamento do SUS. Eu tive uma experiência que me foi muito gratificante, inclusive repercutiu até numa premiação agora. No ano passado, eu fiz voluntariamente 2 encontros com o pessoal do Colégio Santilero, da Lomba do Pinheiro, que é uma equipe maravilhosa, humana, e que estavam lidando com uma angústia muito grande da equipe consigo mesma, com a relação com os alunos, com os professores, diante da pandemia, diante da dificuldade de encontrar uma nova didática em função das dificuldades materiais, de uma falta de experiência mesmo, porque a coisa veio e pegou todo mundo. Então, eles estavam trabalhando o Outubro Amarelo, no sentido de falar sobre suicídio, depressão, e aí eu tive um encontro primeiro com os professores, né, e pude trazer, assim, eu fiz um paralelo, né, Rô, entre, assim, as coisas do DSM-5, né, que é mais didático, e é como a gente dialoga na rede, a gente não pode esquecer disso, mas eu trouxe o que para a psicanálise é importante, enquanto sintoma, e o que está por trás disso na singularidade, e trazendo questões importantes de saber diferenciar o que é uma melancolia, que é muito mais do que uma depressão, que é algo grave, né? Então foi muito gratificante. Eu fiquei muito feliz porque na semana passada eles mandaram uma cinegrafista vir fazer uma entrevista comigo para um pequeno documentário que está sendo produzido pelo Tamil Otá, que é produtora de São Paulo, porque eles foram premiados com o projeto, né? Então foi muito bacana de ver o quanto as pessoas têm essa demanda e o quanto falta uma política pública que faça essa rede ampliar, né? Que a comunidade ali possa estar ligada com os psicólogos do posto de saúde, que não existe, eu estou falando topicamente, né? E que a demanda de escuta é cada vez maior. E a gente é muito importante o nosso trabalho. E que esse serviço, Gaio, ele vá para as escolas. É isso, a gente precisa desse suporte exatamente porque só identificar o problema e não ter como, na verdade, dar encaminhamento, acaba gerando sofrimento, mais angústia. Tem que ter uma militância. Impotência. Exato. Pública acontecer, é isso. Exato. Só que essa é uma disputa que a gente está do ponto de vista social, né, e político, né? É uma disputa entre o desmonte dessa prestação de serviço, né? E ao invés da gente, e do outro lado, da gente conseguir, na verdade, reverter isso e ampliar isso, né? Então eu acho que essa é uma disputa que a gente tem permanente agora, né? Até... Desmonte em todas as áreas, né? Sim. Saúde, educação, natureza, tudo, né? Emprego, né? Claro. Isso é o sintoma da perversão que se instalou, né? Que repercute em todas as áreas, né?
E aí, nesse cenário, tu tem esse público muito heterogêneo do ponto de vista social, do ponto de vista emocional, que são os jovens, que tu muitas vezes não consegue amparar e dar encaminhamento nessas questões que seriam urgentes, seriam nevrálgicas para talvez melhorar, dar um pouco mais de perspectiva para esse próprio indivíduo que está em sofrimento, né? Eu pergunto para vocês o seguinte, olha, porque quando acontece a ideia do Outubro Amarelo, eu penso do ponto de vista de publicidade, tá? Não seria mais inteligente a gente, ao invés de pautar o suicídio, porque me parece que a gente dá outdoor para ele, pautar o sofrimento e a saúde mental, gente? Essa é uma discussão antiga, né? Que no jornalismo sempre foi tabu divulgar. Mas a gente, não sei se a Rô concorda comigo, mas é uma coisa recente também se falar do suicídio, né? Nós apostamos na palavra. O que a gente aprende com a psicanálise? O que tu podes falar, talvez tu não atues. O Freud aprendeu isso com o pequeno Hans, né? Que o pequeno Hans, ele estava questionando o pequeno Hans que pensou em matar a irmãzinha, e o Freud pontuou, né? E ele disse, não, mas pensar pode, né? Falar pode, né? Falar pode. Sim. Né? Aí vai apostar que haja, através da palavra, uma outra saída, que é o que a gente aposta. Deixa eu jogar isso também para mesmo sendo contraditório, porque afinal de contas isso faz a gente refletir. Como a questão da palavra é importante, né? Vocês sabem qual é, isso tem documentários, tá? Na década de 90, nunca mais se fez isso, pelo menos hoje, se tu for para dentro dos dados da Secretaria da Saúde, tu não consegue identificar por município suicídios, tá? Como é difícil, inclusive, hoje tabular. Mas na década de 90, vocês sabem qual era a capital mundial do planeta Terra, do suicídio? Eu acho que Porto Alegre. Venâncio Aires. Venâncio Aires, Venâncio Aires, a capital mundial do... cultura, né? Isso. Sim, ali do ladinho de Santa Cruz. Qual é a cultura vigente? Qual é Tinha uma questão também de agrotóxicos. Isso, exato, até porque a imensa maioria dos agrotóxicos são neurotóxicos. E nós não temos estudos do que isso faz nos seres humanos. Então, assim, todas as tentativas de pesquisa via FADERS, via verba federal, via verba estadual, para se pesquisar esse fenômeno naquela região, foram abortadas. Vocês assistiram o filme O Preço da Verdade? Tem que assistir, tem a ver com isso. Preço da Verdade? Preço da Verdade. Vamos anotar. Netflix? Na Prime. Prime, tá. Ele traz uma questão justamente de uma denúncia corajosa de o quanto nós nos intoxicamos com o Teflon. Ah, sim. Com o Teflon. Com o C8, né? O das panelas? Isso. Das panelas, não só, das roupas e vários produtos também. Mas muito panela, com certeza. Deixa eu colocar mais uma pitaco nessa. Hoje, por exemplo, a gente não sabe qual o efeito ainda vai ter, né? Porque ainda não se tem estudos. Mas se encontra microplásticos, inclusive no leite materno e em bebês, tá? Então, assim, é algo que a gente não sabe aonde vai parar. Então, essa situação que a gente tem do ponto de vista de modo de produção impacta diretamente a saúde. E aqui pelo menos é tabu, e esse documentário é um documentário que é difícil de achar, viu? A Capital Mundial do Suicídio é um tabu porque não se quer falar sobre isso, né? E se vocês forem num cemitério ali em Santa Cruz, ali em Venâncio, é quase impossível, vocês não têm família. Do capitalismo neoliberal e desse Estado que se esconde para proteger. Esse filme trata disso nos Estados Unidos. É uma luta muito grande, né? Seu colibri, a casa é sua, por favor me apareça. Nunca esqueça desse amigo que lhe tem muito respeito e toda a admiração. De coração tenha certeza